Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa terça-feira tão cheia de informações sobre saúde. O Ter Saúde é feito para você conhecer mais sobre como o corpo funciona, os nutrientes, enfim, informações para você poder cuidar-se bem e viver melhor. Então, se você não é inscrito no canal ou inscrita no canal, eu te convido a se inscrever, a apertar o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, a sugerir o canal para alguém se você gosta. É muito bacana quando coisas boas vão se proliferando, né? Mais gente chegando, mais gente sugerindo temas. Isso é sempre bacana, a gente gosta muito e eu gosto muito da participação de vocês por aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um nutriente muito interessante, que é o selênio. O selênio, que tem um símbolo S maiúsculo e minúsculo, e ele tem um número atômico de 34. Quem lembra da tabela periódica? Então, o selênio está lá na família 16 da tabela periódica, e ele é classificado como um mineral não metal. Bom, o selênio tem tantas ações bacanas que você vai gostar muito de conhecer esse elemento. Por exemplo, ele melhora a imunidade celular. O que é imunidade celular? A gente tem alguns tipos de imunidade. Uma é a imunidade que faz anticorpo e a outra é a imunidade onde a célula imune briga corpo a corpo com aquela célula invasora, seja ela uma bactéria, um fungo, um vírus, uma célula tumoral. Então, o selênio ele é especialmente bom para essa nossa imunidade antitumoral, onde uma célula do sistema imunológico reconhece uma célula tumoral, uma célula anormal e vai lá e bate pessoalmente nela e destrói. Ou seja, o selênio pode salvar a sua vida. É maravilhoso isso, né? O selênio também, além dessa questão imunológica muito maravilhosa que ele faz parte das metaloenzimas glutationa peroxidase. Dá até um nó na língua, né? Metaloenzima glutationa peroxidase. O que é isso? Isso é um potente antioxidante que a gente tem. Oxidar significa estragar, envelhecer. E antioxidar significa regenerar, prevenir a deterioração do corpo. Então, o selênio faz isso. Por quê? A gente tem um negócio chamado peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica, ela estraga tudo que é gordura, e praticamente nosso corpo todo é gordura, por exemplo, a pele tem gordura, né? Então ele previne o envelhecimento, o selênio, justamente porque ele evita, ele faz a antioxidação dessa peroxidação lipídica. Então você fica mais bem conservado. Essa é uma boa expressão. Porque você vai degenerando bem devagarzinho, a pessoa olha para você e fala, nossa, tem tudo isso de idade, parece mais. Pessoas que têm bom selênio. Bom, muita gente sofre de excesso de ácido úrico. Excesso de ácido úrico ajuda, contribui para que a pessoa tenha dor articular, inclusive uma doença chamada gota. O selênio ajuda o corpo a jogar o ácido úrico fora. Olha que bacana. E outra coisa que ele ajuda a depurar do corpo é um elemento chamado ureia. A ureia, ela deve ser excretada pelos rins e quando você tem bom selênio, seus rins excretam mais a ureia. Sendo assim, ele apoia o funcionamento dos rins, o que é muito bom. O selênio melhora a fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Na feminina, porque ele melhora a ovulação. E na masculina, porque ele melhora a qualidade, a quantidade e a motilidade dos espermatozoides. O espermatozoide é como se fosse um girino, né? Ele é uma célula que tem um rabinho, um filetinho. E ele precisa ser forte e íntegro para poder lutar, porque tem milhares e um só vai chegar. E ele precisa saber nadar. Então ele bate aquela caudinha para poder nadar até chegar no óvulo para fazer a fecundação. Muitos homens são inférteis porque tem problema de motilidade de espermatozoide. Às vezes o espermatozoide existe, ele é saudável, mas ele não consegue nadar para frente. E aí ele não chega lá. E o selênio, ele ajuda nessas duas coisas, tanto na qualidade quanto na
motilidade dos espermatozoides. Bom, a gente falou que o selênio é bom para a pele, né? Porque ele é um grande antioxidante, mas também para os fâneros. O que é fânero? Fânero é tudo aquilo que nasce da pele. São os cabelos e as unhas. Bom selênio vai te fazer ter unha saudável e cabelo bonito. Um dos, né? A gente já ouviu falar do zinco, a gente já ouviu falar do iodo, já disse. Tem outras aulas anteriores do Ter Saúde em que eu falo de outros elementos. Se esse tema te interessa, eu sugiro que você volte lá para assistir as outras aulas. Bom, o selênio tem uma ação anti-inflamatória, o que é muito importante porque a gente sabe que a inflamação está na base de muitas doenças. Tendo bom selênio, o seu corpo tem uma capacidade maior de conseguir desinflamar. O selênio tem uma característica muito interessante, ele age no centro da fala. Nós temos na lateral aqui do nosso cérebro um centro, uma área, que foi denominada de área de Broca. Broca foi o cientista que descobriu esse centro, então ficou o centro de Broca. E o Broca, essa área, ela se relaciona com a fala. Pessoas que têm problemas nessa área do cérebro podem ter dislexias, né, podem falar, trocar palavras, gaguejar, não conseguir falar algumas sílabas, por exemplo, quer dizer que nem o Cebolinha, trocar o R pelo L, ou crianças que têm o início da fala retardada, assim, demorou para falar, né? Podem ter um certo sofrimento na área de Broca, às vezes por falta de selênio. Então, o selênio sempre apoia essa área, tá? O selênio melhora muito duas doenças autoimunes importantes. Uma é a artrite reumatoide, até pela sua capacidade anti-inflamatória, antioxidante, e também a psoríase. Lembra que eu falei que o selênio era bom para a pele? A psoríase é uma doença autoimune que ataca a pele. Boas qualidades de selênio, boas quantidades, né, quantidade e níveis adequados, melhoram a capacidade do corpo de lidar com esses problemas. Selênio também pode ter uma ação benéfica nas dislipidemias. O que são as dislipidemias? Aumento de colesterol e aumento de triglicérides. E ele previne a oxidação das hemácias quando a pessoa tem talassemia. O que é a talassemia? Talassemia é uma deformação genética do glóbulo vermelho. E isso oxida, e o corpo entende que isso é uma célula velha e vai destruir. E isso pode causar alguns problemas se você tem uma destruição em massa. O selênio segura esse processo e faz com que a destruição seja paulatina, o que é muito bom. Selênio é muito bom para a tireoide, sendo assim é um grande coadjuvante no tratamento da tireoidite de Hashimoto, por exemplo, e dos hipotireoidismos de uma maneira geral, tá? Nossa, o selênio faz tudo isso? Faz. O bom é que o selênio, ele tem tantas comidas que geralmente a gente gosta e que são fáceis de comer, que na maioria das vezes a gente nem precisa suplementar o selênio, a não ser em casos muito específicos em que você dosa e tem o selênio baixo. Mas, por exemplo, selênio tem doses cavalares em castanha do Pará, que também é conhecido como castanha do Brasil. Tem tanto selênio em castanha do Pará, que se você comesse 3, 4 castanhas do Pará por semana, já estava bom. Só que é a maior delícia, né? Então a gente acaba comendo 3, 4, 5, 6 cada vez por dia, né? Cada vez que a gente for comer. Então pega leve com a castanha do Pará, porque ela realmente é muito rica em selênio. E o que a gente fala aqui em todos os nutrientes vale para o selênio. A falta é ruim? Sim, mas o excesso também é. Isso vale para todos os elementos. Ferro, é ruim ter falta de ferro, que tem anemia? Sim, mas excesso de ferro também pode ter problema, né? Então, castanha do Pará é uma coisa fácil, gostosa e se você incluir uma castanha do Pará por dia na sua vida, tá bom demais, tá? Ou um dia sim, um dia não, nem precisa comer todo dia. Outra coisa que tem bastante selênio é frutos do mar. Então, sei lá, camarão, vongole, polvo, lula, enfim, tudo que vem do mar é rico em selênio. Então, se você gosta de coisas do mar, muito bom. Semente de girassol é fácil de comer também, é gostoso. Você pode colocar no arroz, de arroz integral com semente de girassol. Pode colocar nos seus pãezinhos sem glúten, semente de girassol, fica muito gostoso. Pode usar como uma granola, se você faz a granola em casa, até legal fazer uma granola sem glúten, usar a semente de girassol. Feijão tem selênio, olha que legal. Aquele feijãozinho nosso de cada dia tem uma quantidade bem razoável de selênio.
Carnes vermelhas tem selênio, na verdade todas as carnes, a vermelha um pouco mais, e algas marinhas, que vêm do mar, tem selênio. Então você vê, o selênio ele é amplamente distribuído, é fácil de comer selênio. Então a gente vê pouco a falta do selênio, mas em algumas situações específicas, em alguns sintomas específicos, como os que eu mencionei durante a aula hoje, de repente você levanta a lebre e fala com o profissional de saúde que trata de você, fala, eu vi uma aula que esse sintoma que eu estou tendo pode ter relação com selênio. Vai lá e dosa, né? Vê se tem selênio, se não está faltando selênio, porque também é muito fácil de repor. A maioria dos multivitamínicos, por exemplo, tem uma quantidade boa de selênio, ou se você não quiser repor por suplementação, você capricha aí na castanha do Pará, na semente de girassol, nos frutos do mar e tudo isso que eu falei aqui. Muito bacana, né? Como saber dos elementos é uma coisa maravilhosa. E como Deus é perfeito, porque coloca na natureza, nas coisas, tudo que a gente precisa, né? Você vê que tá aqui, você vai... E é muito bacana, porque olha só, a semente, a castanha do Pará, ela é difícil de abrir, né? Você imagina se você estivesse na natureza, você não comeria tanta castanha do Pará, porque aquele troço é difícil de abrir. E é porque a gente come pouco mesmo. Hoje em dia, você tem castanha do Pará descascadinha, aberta, né? Torradinha, salgadinha no pacote para você. Então, cuidado para não comer demais, porque excesso também é ruim, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa seu like, porque pra gente é muito importante, que é a maneira que a gente tem de saber que você gostou, né? Inscreva-se no canal, manda o canal para alguém. E uma coisa muito legal, sinta-se à vontade para sugerir temas, porque o Ter Saúde é feito para você. E eu vou adorar fazer uma aula do tema que você sugeriu. Um beijo no seu coração e até o próximo Ter Saúde!